Eu vou falar de um tema que é diferente. Pouca gente fala desse tema e é muito importante. Ele é ligado ao branding. O que é branding? É gestão de marca, né? Mas o tema é justamente a formação de comunidades de marca, que eu chamo de marketing de comunidades, né? Então, que comunidade seria essa? O que é uma comunidade? Vamos começar por aí. Uma comunidade é um conjunto de pessoas que têm um interesse comum. E no caso de comunidade de marca, esse interesse está ligado ao propósito da marca, ao ideal da marca, aquilo que a marca acredita e busca fazer, né? Sim, legal. Então eu defendo que todo empresário, toda empresa tenha um propósito, tenha um ideal, né? O propósito ele é sempre referente a gerar um impacto positivo nos outros, gerar um impacto positivo na sociedade. Porque isso é muito importante, porque toda empresa, ela, de qualquer forma, ela vai ter algum tipo de impacto na sociedade. Então o ideal é que a empresa já se programe. Ó, eu acredito nisso, eu acho que isso é o benefício que a minha empresa, que faz sentido a minha empresa gerar na sociedade. Então a empresa vai ter o ideal, o propósito. Esse é um ponto de partida. E esse ponto cria uma ligação emocional, uma conexão com as pessoas que se identificam com o mesmo propósito. Sim. Então isso gera uma conexão emocional. E isso, por que isso é importante? Porque toda compra ou contratação, ela acontece no nosso cérebro de forma emocional. Depois a gente justifica com a razão. Mas a decisão, ela é no cérebro que a gente chama de cérebro primitivo. É uma decisão mais feita com a emoção. Sim. Por isso que a conexão emocional com o público é tão importante, que isso ajuda nas vendas, né? Eu sempre gosto de lembrar o seguinte, que os empresários, eles muitas vezes eles olham só o processo de venda direto, né? Que sem dúvida é um processo importantíssimo. Sim. Mas o que acontece? Os empresários muitas vezes simplesmente divulgam o seu produto. Quem é atingido por essa divulgação? Muitas vezes nunca ouviu falar na empresa ou no seu produto. E a consequência disso é que você converte muito pouca gente que você atingiu como cliente ou comprador, né? Sim. Então isso torna caro o processo de aquisição de cliente. Fica um processo caro de você conquistar um cliente. Além disso, esse público, se ele não tem engajamento, não tem essa ligação com a marca e com a empresa, ele vai acabar repetindo poucas vezes a compra, ou ele não vai comprar depois um produto mais caro. Então acaba tendo uma fidelização menor. Então você percebe que se você trabalha o engajamento, e a comunidade serve para isso, você trabalhando bem o engajamento, você vai ter uma efetividade maior nas vendas, uma diminuição do custo de venda, né? E uma fidelização maior, que aumenta a receita que cada cliente deixa na empresa. Então, por isso que a gente defende o uso, a formação de comunidades de marca. E para isso tem um método, justamente a gente vai, nesse evento, explicar sobre esse método, mas hoje a gente pode também comentar um pouco do método, né? Sim. Ô Arnaldo, você estava falando aí sobre a comunidade e sobre a marca. Eu vou dar só um exemplo aqui, é que eu gosto muito desse assunto, sobre a Rede Globo. Quando eu era criança, eu ficava me indagando, me perguntando por que todo mundo gostava de assistir novela da Rede Globo, sendo que não mostrava as pessoas pobres. Antigamente a novela da Globo dificilmente mostrava o pobre. E quando mostrava, era numa situação meio vexatória, meio engraçada, né? Mas aí mostrava aqueles casarões, aquela mesa de café da manhã, linda, que todo mundo queria ter. E hoje eu entendo por que todo mundo assistia e não abria mão de assistir a novela da Globo. Porque não estava representando o que ela era, estava representando o que ela queria ser. Então, quando ela assistia a novela, ela fortalecia aquele sonho que ela tinha, era algo gostoso, né? E nisso fortalecia-se também a marca Rede Globo, as novelas da Rede Globo, né? Esse é um exemplo prático na minha vida que eu tenho, a questão de marca, né? Mas é um ótimo exemplo, porque a marca, ela funciona muitas vezes como uma pessoa, né? Uma pessoa tem personalidade, uma pessoa conversa com você, né? Uma pessoa tem uma afinidade com você. E a marca também tem que ter personalidade, tem que ter afinidade. E a marca vai contar histórias, né? A marca tem que contar histórias. E nessas histórias ela não pode não criar uma identificação. Como ela não criaria identificação? Falando simplesmente uma história toda perfeita, né? Nada nunca dá errado.
O empresário, quando contar, só conta os seus sucessos, né? Isso não gera identificação. Pode gerar uma admiração por algo que você queira, como você comentou. É uma relação também que existe, uma admiração, eu quero chegar lá. Mas é muito importante que tenha também o outro lado, que tenha o lado das coisas que deram errado, como você superou aquilo. Isso gera também muita identificação, porque todos nós erramos em algum momento. Ou temos dificuldades, temos obstáculos, né? Isso é natural. Então é muito importante falar, contar histórias, e nessas histórias ser muito verdadeiro, claro, e contar também dos problemas, das dificuldades, dos obstáculos, como você contornou isso, né? Quem te ajudou no processo, ou o que te ajudou no processo. Então tudo isso faz parte das narrativas, né? As narrativas são as histórias. E elas podem ser contadas em diferentes canais, como nas redes sociais, como em diferentes lugares, e logicamente, dependendo do tipo de comunidade que você formou, vai ser contado presencialmente, pode ser contado online, né? Mas é sem dúvida muito importante você pensar na forma de criar uma identificação, né? Bacana, bacana. Gente, olha, você vê que papo gostoso? E a nossa entrevista já está chegando ao final, né?